Bom dia, gente boa. Possa ser boa noite ou boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês foram ver essa locução, principalmente desse vídeo, né? Do canal Dragão do Tradicionalismo. Seu canal de apostolado católico um pouco diferente, trazendo temas aí inéditos, né? Que não é contado, a história que não é contada, né? Outro lado da história que não é contada aí, dos fatos aí, né? E hoje vamos falar dos do axé, falar do axé, né? Esse ritmo musical, swing, também é chamado de diversas formas aí vulgarmente, uma coisa vulgar, né? De vulgaridade, vulgarmente chamado de swingueira e outras coisas, né? Vamos falar aí do religioso que está contido nisso aí, né? Porque todo mundo pensa nas festas, todo mundo pensa em andar nu, né? Nesses momentos, a nudez, mostrar toda a nudez do seu corpo, tanto o homem como a mulher, nos carnavais. O homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem, né? O reverso aí para perdição, para a própria perdição de sua alma, né? E para a condenação eterna, para se distanciar cada vez mais de Deus e do anjo da guarda, né? Então, como vi outros dizendo, né, uma chuva de demônios nesses lugares, nesses ambientes, né? Eu vi um canal falando que foi uma chuva de demônios naquele encontro que teve aí da Madonna e milhões de pessoas em Copacabana, mas as pessoas, eles não olham aqui para dentro do Brasil, né? Esses moralistas aí, hipócritas, que falam só de Madonna, não olham aqui para o Brasil, como ali na Bahia é um antro de macumba, de espiritismo, né? De kardecismo, de candomblé, né? Ali desencandeia milhares de demônios saem do inferno para vir habitar no Brasil e no mundo, porque eles são invocados nesses despachos de macumba, eles são invocados, né? Nesses rituais aí, nesses rituais afro-brasileiros, né? Essa é a herança que a África deixou para o Brasil, né? A herança que a África deixou para o Brasil foi esse enxoval de demônios, né? Isso que resistiu ao tempo, né? O candomblé, a macumba, né? Disfarçado aí no tempo da colônia, eles disfarçavam de santos, mas era Exu, era demônios, Exu caveira, né? Tem milhares de demônios com nomes, né? Já vi uma música de Bezerra da Silva que relata muitos nomes de demônios, né? Que tem aí Exu, Ogum, Orixá, muitos demônios que tem, né? E Lula fez questão quando ganhou, Lula e Dilma fez questão quando ganhou aí o PT de retomar essa volta ao candomblé, né? De consagrar o Brasil aos demônios, né? E ali da Bahia, a Bahia é um caso bem simbólico, é um caso bem real, mas isso aí se alastra por todo o Brasil, não é só a Bahia, mas a Bahia é um foco, né? A Bahia é um ponto ali
Essa é a herança, né? A herança afro-brasileira que ficou aí, né? Que ficou aí para bem ou por mal do Brasil, né? Tire você aí as conclusões, né? Desse satanismo. Então é uma chuva de demônios, e até mesmo numa música de Chorão, Chorão do Charlie Brown Jr., uma das últimas músicas dele, ele diz, ele fala de 7.000 demônios, fala de 7.000 demônios, né? Ali uma música romântica, ele fala disso aí, né? Veja como esses caras são mal assombrados, esses artistas, né? Esses artistas que pensam primeiramente neles mesmos. A maioria desses artistas pop. Ivete Sangalo também é outro emblemática pessoa, né? No carnaval de 2024, deste ano, ela falou, teve uma popstar toda zoada aí, de cabelo azul, né, feminista, que falou de Deus como se fosse protestante, né? Ivete Sangalo também falou de Deus e as pessoas, foi uma polêmica no Brasil, como é porque o brasileiro médio, ele pensa que os artistas, eles pensam que os artistas têm o dom da profecia, têm uma sabedoria, né? Quando os artistas estão falando ao vivo, quando os artistas estão saindo da música e falam, dão conselho, aí o brasileiro médio pensa que aquilo ali vem do céu, aquelas palavras ali, né? Até eu mesmo, quando eu não sabia de religião, quando eu andava pelo mundo, eu pensava que isso tinha um peso, as palavras do artista tinham um peso, né? Eu pensava que um cantor como Edson Gomes, quando falava, era verdade, né? Eu pensava, né? Pura ilusão do brasileiro médio, pura ilusão. E aí, o carnaval fora de época que se tem no Brasil hoje, dessa lei, lei Renault, sei lá, uma lei aí com nome francês, é um dinheiro que é dado aí para a destruição da sociedade, para a destruição da família, né? Essa cultura Renault, esse dinheiro que é dado à lei Renault, é para a destruição do Brasil, né? E essas bandas, né? Babado Novo, essa Cláudia Leite, né? Despida, né? Atentado ao pudor, né? Que fazem atentado ao pudor diariamente, né? Tirando o sossego dos trabalhadores brasileiros, tirando o sossego do povo brasileiro, né? É uma destruição total, uma destruição total do nosso senso de sensibilidade, de uma cultura real brasileira, né? É destruído com esses palcos, com esses grandes palcos aí, que mega shows que só existia nos Estados Unidos, né? Mas hoje está em qualquer esquina do Brasil aí. E vai ter a Marcha para Jesus, né? Nesse final do mês de maio, né? Os protestantes aí ficam loucos aí porque é um mês mariano e o povo, mesmo com esse modernismo, o povo ainda é católico, né? Então, como eu vinha dizendo, né? Olodum, né? Aquela banda que aparece às vezes no tempo da Copa do Mundo, né? Como se fosse aí uma coisa nacional, aqueles batuques ali e tal, né?
e nasceu no quintal de Catimbó, no quintal de Catimbó, aquele ali. Exalta o faraó e Zumbi, né? Eles exaltam. Então, meu amigo, imagina aí, se o faraó pegasse esses caras, né? O verdadeiro faraó que existiu antes de Cristo. Imagine se os faraós pegassem esses camaradas do Olodum. Eu digo, né, verdadeiramente, né, porque os faraós antigos, eles tinham uma sensibilidade do sobrenatural, do religioso, né? Mesmo sendo pagãos, se eles vissem esse negócio que se tem hoje, esse feminismo que se tem hoje, essa bagunça do carnaval, que o Olodum também está, né? Esses trios elétricos. Imagina aí se o faraó mesmo do Egito pegasse esses caras. Eles escravizavam, no mínimo eles escravizavam até a morte essa banda do Olodum, né? E também tem uma banda de rap também que quer exaltar Zumbi dos Palmares. Essa banda é Záfrica Brasil, né? Uma das piores bandas de rap que tem, Záfrica Brasil. E quer transformar o Brasil, quer fazer uma apologia africana, né? Eles deviam ir para a África, né? Eles deviam ir para a África, essas pessoas de África Brasil, Záfrica Brasil, esses cantores de rap aí de São Paulo, essa banda de São Paulo, paulista. Eles deviam ir para a África, para aqueles lugares pagãos, né? Eles deviam ir para lá, morar lá, né? Não estão falando de uma coisa mítica, uma coisa da África, né? Querendo que o Brasil fosse a África, vamos para lá. Essa banda, eles exaltam Zumbi como se Zumbi fosse rei, um rei não sei da onde, né? Zumbi dos Palmares que traiu a própria causa dos quilombolas. Os quilombolas tinham se entregado com o seu primeiro chefe, aí Zumbi traiu eles e ficou na rebeldia, onde foram dizimados aí pelos portugueses, pelos brasileiros, pelos portugueses americanos, né? Então, quer dizer, por ilusão, tudo fugaz, por ilusão, né? Totalmente ilusório. Essa banda Záfrica Brasil quer exaltar a África, né? Quer exaltar esses personagens aí que estavam até desaparecidos, mas com o positivismo, com a maçonaria que está reinando hoje em dia, né? Fizeram até o dia 20 de novembro, o dia de Zumbi dos Palmares, por causa da maçonaria, né? Porque a maçonaria reinante, ela não quer que o Brasil seja católico, mas sim pagão, né? Então essas figuras são exaltadas. Uma figura que estava até esquecida, Zumbi dos Palmares, né? Mas aí é exaltado por esses dissidentes, por essa banda zoada aí, essa banda desgraçada que tem, Záfrica Brasil, né? Imagine se Zumbi pegasse eles, né? Imagine se Zumbi dos Palmares pegasse esses caras. Zumbi dos Palmares que era católico, mesmo sendo aí se rebelando. Mas nem tudo em Zumbi é mal, né? Nem tudo em Zumbi é mal, porque ele queria uma certa liberdade. Mas Zumbi também escravizava os outros negros, né? Imagine se Zumbi pegasse essa banda aí, Záfrica Brasil,
pegasse esses carinhos aí, iam ser escravizados. E se eles fossem se rebelar contra Zumbi, eles facilmente eles seriam mortos por Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares era católico. Zumbi dos Palmares não queria catimbó perto dele, não queria feitiçaria, era proibido feitiçaria nos quilombolas, né? Os quilombolas eram católicos, rudimentarmente católicos, né? E que Deus tenha piedade de suas almas, né? De Zumbi, né? Porque a balança da justiça de Deus é diferente da balança da justiça dos homens. Hoje o povo exalta Zumbi, né? Exalta Zumbi, mas não fala que ele era católico, que ele era talvez até monarquista, né? Sim, monarquista no seu pensamento rudimentar, né? Com pouco que ele sabia, de política, né? Com pouco que ele sabia da sua formação. Se diz que ele foi educado pelos católicos, né? Entendeu? Então, primeiramente, teve uma aproximação dos brasileiros com os quilombolas. E principalmente esses quilombolas foram fugitivos, muitos deles foram fugitivos porque eram muito judiados, principalmente até mesmo pelos holandeses, que são os protestantes que vieram para cá, para essas bandas de Pernambuco, Rio Grande do Norte, etc., né? Aí eles maltratavam muitos negros, aí teve essa fuga, né? Mas os jesuítas e os brasileiros, eles não eram assim, muito, de judiar com esse povo. Então o Zumbi dos Palmares foi educado, né? Foi educado pelos católicos. Aí é uma história que não é contada, né? Então, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer, né? Sobre o Brasil, esse Brasil Brasil do axé, Brasil do swing, Brasil do samba, né? Brasil do axé e do swing. Falamos aqui desses ritmos infernais, o axé, o swing, né? Que são batuques aí desgraçados, onde tem aqueles artistas seminus, né? Com atentado ao pudor, passando em trio elétrico, acabando com o sossego do povo, acabando com o sossego do pobre trabalhador. Então valeu, meus amigos, até mais. Ave Maria Puríssima, sem pecado original concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.